Tem uma palavra para o nosso coração aqui nessa manhã. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar de alguma forma com você nos pontos que nós iremos tratar aqui. E que você esteja sensível, que você possa abrir o seu coração, que você possa prestar atenção, que você possa desejar conhecer mais e mais da palavra do Senhor. Por isso não fique desatento, disperso. Não deixa nada tomar essa atenção. Foque na palavra. Foque na mensagem. Porque Deus tem uma palavra para nós aqui. Amém? Irmãos, nós vamos falar nessa manhã aqui de uma passagem bem conhecida, uma passagem tremenda da palavra de Deus, sobre Davi e Golias. Davi e Golias. Mas antes de nós entrarmos aqui nos versículos, eu quero deixar um tema aqui para o nosso coração, para o nosso entendimento. Eu gostaria de ministrar debaixo de um tema, que é o segredo de Davi para esta geração. O segredo de Davi para essa geração. Amém? Irmãos, ao longo da história, nós vemos o Senhor, Ele levantar homens e mulheres que fizeram a diferença em suas gerações. Nós vemos, quando estudamos a história da igreja, quando estudamos o passado e também vemos no presente, o Senhor, Ele levantar e capacitar homens e mulheres que deram uma resposta nos seus dias e impactaram milhares de pessoas. Homens e mulheres que foram usados de uma forma poderosa por Deus, as quais os seus ministérios tocaram em multidões de multidões. Milhares de pessoas que estavam aprisionadas, milhares de pessoas que estavam presas, cativas, e que através da vida desses homens e dessas mulheres conheceram Jesus, conheceram a graça de Deus, alcançaram a libertação da parte do Pai. Nós sabemos e conhecemos muitos homens e muitas mulheres na palavra de Deus, na história da igreja, e eu quero crer que nessa manhã aqui tenha homens e mulheres que Deus vai usar nessa geração e nesse tempo, amém? Davi é um desses homens. Davi é alguém que foi levantado por Deus para reinar sobre Israel. Davi foi alguém que fez a diferença no seu tempo, na sua geração. E não somente na sua geração, mas também nas outras gerações, como a vida de Davi impacta até os dias atuais. O reinado de Davi, a vida deste homem de Deus, ecoou por todos os séculos, por todos os dias, e chegou até nós aqui. Tamanho a intimidade, a reverência, o coração desse homem para com o Senhor, para com Deus. E aqui, irmãos, nesse texto, em 1 Samuel, no capítulo 17, nós vamos aprender aqui lições preciosas, pontos poderosos. E nós vamos ver como que Davi, ele impactou naqueles dias, através da sua postura, através do seu coração, através do seu comportamento. Por isso eu quero que você abra o seu coração e possa reter esta palavra, essas lições que nós iremos tratar aqui, esses pontos importantes. Onde nós vamos ver aqui a luta, a guerra que houve entre Davi e Golias, que é um texto conhecido. Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus no seu tempo. E reinou sobre Judá, reinou sobre Israel. Nós vamos ver aqui, nesse texto, algumas lições, alguns segredos de Davi, as quais eu creio que você vai trazer para a sua vida nos dias atuais
e pessoas que estão ao seu redor serão afetadas a partir de hoje, em nome de Jesus. Quem está comigo aqui nessa manhã? Amém? Irmãos, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 8 e 11. Versículo 8 ao 11 de 1 Samuel, capítulo 17. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou você que deseja acompanhar aqui pela projeção, fique à vontade, ou você que deseja acompanhar pelo celular. Mas a Bíblia diz assim para nós: Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. A primeira lição e o ponto importante que eu destaco aqui nessa passagem é que há um estilo de vida imposto pelo inimigo. Repita comigo: um estilo de vida imposto pelo inimigo. O que nós observamos aqui, irmãos, é que houve uma guerra, uma batalha. De um lado estava os filisteus e do outro lado estava Israel. E no meio, a Bíblia diz que eles estavam em montes. Israel em um monte e os filisteus do outro. E no meio havia um vale, chamado Vale de Elá. E de um lado ali os filisteus se levantaram e os israelitas do outro. E a Bíblia diz que do meio dos filisteus saiu um homem chamado Golias. A Bíblia diz que Golias ele tinha perto de 3 metros de altura, com a sua armadura, com a sua lança, com o seu escudo, utensílios pesados, difíceis para um homem comum. Golias ele era um gigante aos nossos olhos. Um homem forte, um homem de guerra, um homem preparado para a batalha. E esse homem se coloca à frente do exército e começa a desafiar Israel, dizendo: para que uma batalha? Para que essa guerra? Basta que vocês enviem um homem dentre vocês, e eu vou lutar com ele. Aquele que vencer vai ser o Senhor. Aquele que for derrotado se tornará servo. Então Golias ele começa a desafiar para que Israel desse para ele um homem para guerrear contra ele, para pelejar contra ele. E a Bíblia diz que quando Israel ouviu isso, quando Saul ouviu essa afronta, eles temeram, eles ficaram com medo. Vocês sabem que Saul ele era o rei de Israel. Eles tremeram na base. Por isso que o primeiro ponto, irmãos, que eu chamo a sua atenção aqui, é que quando Golias ele enfrenta Israel, quando o inimigo se levanta para pelejar contra Israel, Israel ele recua e fica aprisionado com medo. Por isso que o inimigo conseguiu fazer e desenvolver em Israel um estilo de vida. Por causa do medo, por causa da timidez, por causa que Israel recua diante da afronta de Golias, Golias consegue fazer com que Israel desenvolva um estilo de vida aprisionado no medo, na timidez, na covardia. Israel ficou paralisado. Israel ficou amedrontado. Israel ficou cativo do seu inimigo.
Porque quando ele desafia Israel, não há ninguém até então ali para guerrear, para lutar com ele. Não há um homem ali. Todos ficaram com medo, inclusive o rei Saul. Então, irmão, ele conseguiu desenvolver um estilo de vida. Um estilo de vida imposto pelo inimigo. Quem está comigo aqui nessa manhã? Irmãos, há muitas pessoas que estão cativas nas mãos do inimigo. O inimigo se levantou contra elas e conseguiu fazer com que elas vivam um estilo de vida cativa. O medo tem paralisado muitas pessoas. A covardia de avançar e de buscar mudanças tem feito com que essas pessoas elas fiquem paralisadas, amedrontadas. Elas se tornaram cativas do inimigo. É o que estava acontecendo com Israel. Israel foi colocado em um estilo de vida humilhante, de humilhação. Porque durante 40 dias, irmãos, 40 dias, Golias, ele saía de manhã e à tarde e berrava lá: tem algum homem aí, Israel, corajoso para lutar comigo? Irmãos, 40 longos dias. E nesses 40 longos dias, Israel estava com medo, vivendo na humilhação, vivendo isolado. Talvez você está ouvindo essa mensagem, você conheça pessoas, ou talvez seja essa a tua história, uma história até hoje de isolamento, uma história de medo, uma história onde você recuou por conta da afronta do inimigo. Você recuou por medo de avançar, de ter coragem, de enfrentar os desafios que se colocam diante de você. Você recuou. É por isso que nós vemos a necessidade dos Davis na nossa geração. Porque Davi, ele vai quebrar um ciclo. Davi, ele vai quebrar um estilo de vida a qual Israel estava vivendo, de humilhação, cativos nas mãos do inimigo, sendo afrontados pelos filisteus. E você precisa, talvez você seja esse Davi dos dias atuais. Alguém que o Senhor vai levantar nesse tempo para ser um instrumento nas suas mãos para libertar milhares de pessoas que estão lá fora, cativas nas mãos do inimigo. Tem algum Davi aqui nessa manhã? Deixa eu ver. Glórias a Deus. Você sabe que no meio da sua família, no meio dos seus vizinhos, no meio dos seus amigos de trabalhos, tem pessoas que você sabe que estão vivendo um estilo de vida cativa pelo inimigo, na humilhação. Na humilhação. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 4, a Bíblia diz assim, ó: nos quais o Deus deste século, olha lá, Deus com letra minúscula, refere-se ao diabo. O Deus deste século, os quais o Deus deste mundo cegou, cegueira, o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pessoas que estão cegas, pessoas que não conseguem perceber, discernir, não conseguem ver, pessoas que estão vivendo esse estado que eu estou ministrando aqui para vocês, um estilo de vida cativa, debaixo das afrontas, debaixo da ação do inimigo nas suas vidas. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Isso é Bíblia, meus irmãos. E tem pessoas que estão vivendo
esta realidade. Por isso que é necessário que eu e você nos levantemos nessa geração como Davi se levantou na sua, para que essas pessoas que recuaram por causa da afronta, recuaram por causa do medo, recuaram por causa da timidez, elas possam, através da minha e da sua atitude, alcançarem a libertação nas suas vidas, alcançarem a compreensão de Jesus, para que elas possam ser libertas das ataduras, das amarras que as impedem de conhecer a Cristo e de alcançar a libertação plena nas suas vidas. É necessário que os Davis se levantem em nome do Senhor Jesus, amém? Os Davis precisam se levantar nesta geração, porque Golias, meu irmão, está lá fora bradando. Há um Golias lá fora afrontando. Há um Golias lá fora. E nós precisamos ter uma ação, uma postura. O seu posicionamento afetará pessoas que estão vivendo um estilo de vida imposta pelo inimigo, amém? O seu posicionamento, a sua atitude afetará pessoas que estão vivendo um estilo de vida imposta pelo inimigo, porque foi exatamente o que aconteceu com Israel. 40 longos dias. Eles foram afrontados por Golias, pelos filisteus. E quando nós, irmãos, estudamos o capítulo 17, nós vemos que Davi ele foi projetado por Deus. Repita comigo: projetado por Deus. Eu e você estamos sendo projetados pelo Senhor, e você vai entender isso. Davi, ele não era alguém despreparado. É aqui que muitas pessoas confundem quando elas escutam a história, quando elas leem na Bíblia, entre Davi e Golias. Mas Davi, ele foi projetado pelo Senhor. Davi, ele foi projetado por Deus para vencer Golias. Pastor, como é que você sabe isso? No capítulo 17 de 1 Samuel, no versículo 34 ao 36. A Bíblia diz assim para nós, olha só. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha o quê? Um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Então, irmãos, quando Davi ele vai enfrentar Golias, ele não é alguém despreparado, porque Davi ele já matava urso e já matava leão. Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai Jessé no campo. O cordeiro, quando vinha um leão, quando vinha um urso, Davi se levantava contra aquele animal e o matava. O matava. Por isso que lá nos bastidores Deus já estava projetando Davi. O Senhor já estava moldando e formando Davi. Por isso que quando Davi se chegou diante de Golias, o coração de Davi não derreteu. Por quê? Porque ele já foi preparado por aquilo ali por Deus, lá no campo, quando vinha o leão e o urso. Imagina você ficar diante de um leão, irmão. Eu acho que tu faz xixi na calça, né? Imagina um urso se levantar contra nós. A gente ia tremer na base, irmão. Tu ia sair correndo. Mas Davi, ele enfrentava e vencia. Por isso que quando ele olhou Golias, o seu joelhinho não tremeu. Porque ele já foi capacitado por Deus. Ele já vencia lá. Quando ninguém estava vendo os desafios que se apresentavam diante dele. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer
que Deus está projetando os Davis desta geração. Os leões que você enfrenta lá no seu dia a dia, quando ninguém está vendo. Os ursos que se levantam na segunda, na terça, lá no seu trabalho, no seu dia a dia, são ursos que Deus está enviando para projetar você para vitórias maiores no futuro. Quem está comigo aqui nessa manhã? Você está conseguindo entender as circunstâncias lá no seu dia a dia? Quando você olha para aquilo e você diz, não vou conseguir, é grande demais, é poderoso demais, mas Deus, Ele te capacita, Ele te dá graça, Ele te fortalece. Ah, querido, o Senhor está vendo além daquilo que você vê. O Senhor, Ele é atemporal. O Senhor está projetando você. Por isso que as adversidades que você enfrenta ali fora fazem parte de algo maior que você ainda não consegue contemplar. São os leões e os ursos. Porque aqui é muito fácil, né, irmão? Nós estamos adorando, todo mundo está com um sorriso na sua face, todo mundo que está motivado, mas nós sabemos que lá fora é que está a realidade. É lá fora, e lá fora muitas vezes não tem um amigo, não tem um colega, não tem um pastor que está olhando para você, mas você pode ter certeza que a presença do Espírito Santo, Ele está com você, Ele está projetando você, porque através da sua vida, através da sua ação, da sua postura, querido, milhares de pessoas vão encontrar a Cristo. Então Davi estava lá, matando leão e urso, que não é algo comum, irmãos. Um homem se levantar contra um leão, um homem se levantar contra um urso e matar, é algo já sobrenatural. A não ser que ele esteja com uma arma, né? Mas não existia uma arma no tempo de Davi. Davi foi na funda, talvez. Davi foi na espada, na faca, eu não sei como é que ele matou. Mas ele foi projetado pelo Senhor. Ele foi preparado pelo Senhor. Não pensa que Davi foi enfrentar Golias e pegou a funda dele lá. Não. O Senhor capacitou Davi. Por isso que Ele está capacitando você, amém? Está capacitando você. Esse leão e esse urso que você enfrenta no seu dia a dia são ações do Espírito Santo preparando e forjando você para vitórias maiores. Quem está comigo diz glória a Deus. Gênesis capítulo de número 50 e o versículo 20. Olha só que a Bíblia diz em Gênesis 50, 20. Vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Glórias a Deus. José aqui está dizendo para os seus irmãos: olha, vocês planejaram fazer o mal contra mim, me jogaram lá na cisterna, mas o Senhor moveu as águas. Aquilo lá fez parte de algo maior, que lá atrás eu não entendia, mas agora eu estou entendendo. E José se tornou governador do Egito, e milhares de pessoas iam agora manter as suas vidas, porque no Egito tinha alimentação, porque José entendeu o propósito de Deus. Então na sua jornada talvez esteja acontecendo isso, você não entende, você não compreende, mas faz parte de vitórias maiores, e lá na frente, meu irmão, minha irmã, pessoas vão se beneficiar daquilo que você, das respostas que você está dando agora. Vão conhecer a Cristo, vão alcançar a libertação, porque agora você tem matado urso e leão, aleluia. Então Davi, ele é tremendo, ele nos ensina isso. Isaías 55, versículo 8 e 9. Olha o que a Bíblia diz. Deus está falando aqui, o Senhor: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês.
O que Deus pensa sobre você é maior, amém? O caminho de Deus é maior, você não entende, mas saiba, é maior. Então, querido, siga em frente, continua matando urso e leão, amém? Continua vencendo os desafios na presença, na graça, na sabedoria de Deus. Por quê? Porque isso faz parte de algo maior. Quando o Senhor olha para mim e para você, Ele não vê simplesmente eu e você. O Senhor, Ele tem um olhar de nós. Amém? Quando o Senhor faz algo em você, é porque Ele sabe que através de você outras pessoas serão alcançadas. Porque Deus não é um Deus no singular, Ele é um Deus no plural. Ele está fazendo algo através da sua vida, mas Ele já tem um olhar voltado nas pessoas que estão ao seu redor. Amém? Por isso que a oração do Pai Nosso não é o Pai meu. A oração do Pai Nosso é o Pai Nosso. O Pai é meu, o Pai é seu, o Pai é nosso. Glória a Deus. Porque Deus é Deus de uma família. Deus não é Deus de um somente. O pão é nosso, o pecado é nosso. Então entenda as coisas ao seu redor. Continua vencendo os desafios, não recua, não abaixa a sua cabeça, não retroceda. Ah, querido, porque você é o Davi desta geração, que vai libertar toda uma multidão de pessoas que estão cativas nas mãos do inimigo. Quem pode dizer amém por isso nessa manhã? No percurso dos Davis, na jornada dos Davis, vão se levantar os Eliabes. Pastor, quem é Eliabe? Eliabe, ele era o irmão mais velho de Davi. Nós lemos em 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 28 ao 30, olha só. Deixa eu explicar para você o que aconteceu aqui. Golias estava afrontando Israel. E a Bíblia diz que Jessé, ele chamou seu filho Davi. Davi estava no campo, Davi não estava na guerra. E Jessé falou: filho, vai lá levar alimento para os seus irmãos que estão na guerra. Os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab, Samá, eles estavam lá com Saul para combater lá, sendo afrontado por Golias. E a Bíblia diz que Davi ia e vinha. Ia lá, tinha notícia dos seus irmãos, voltava lá para seu pai Jessé e falava: pai, eles estão bem. Mas chegou um dia que Davi foi lá para levar alimentos. E quando naquele dia Davi ouviu Golias afrontar, naquele dia Davi ouviu. Nos outros dias ele não tinha ouvido, mas naquele dia Deus fez ele ouvir. E ali Golias se colocou: não tem algum homem aí, seu bando de frouxo? Isso é por minha conta, né? Mas Golias afrontou Israel. Quando Davi ouviu isso, Davi pensou: quem é esse incircunciso, né? Quem é esse cara? E Davi ficou ali curioso de saber o que Saul, o rei, ia dar para quem vencesse Golias. Aquilo despertou a sua curiosidade. E ali alguns soldados começaram a falar: Saul vai dar a sua filha em casamento. A família daquele que vencer Golias não vai pagar mais impostos. E dali Davi começou a interagir. Nesse inteirinho, quem estava ali? O seu irmão mais velho, Eliabe. E a Bíblia diz ali no capítulo 17, versículo 28 ao 30, Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Nos percursos de Davi sempre vai haver os Eliabes. Repita comigo: no percurso dos Davis sempre haverá os Eliabes. Quem é Eliabe, pastor? Os Eliabes
são aqueles que não vão e têm raiva dos que vão. Os Eliabes são aqueles que são acomodados, enciumados. São aqueles que não fazem nada, e quando vê alguém fazendo, fica brabo, fica irado, fica enciumado. Porque Eliabe estava até agora ali sendo afrontado, e até agora ele não tinha feito nada. E quando ele ouviu Davi se interessar pela luta, pela guerra, Eliabe ficou com ciúme. Eliabe ficou irado com Davi. Aquele tipo de pessoa que é um atrapalho, sabe, irmãos? Aquele tipo de pessoa que ela reclama, ela murmura, ela não faz nada pelo reino de Deus. São os Eliabes do nosso tempo, da nossa geração. São pessoas que recuaram, pessoas que estão paralisadas na sua fé, acomodadas, e elas se irritam com quem está fazendo alguma coisa pelo reino de Deus. Então Eliabe traz esta lição para nós, porque na jornada dos Davi sempre vão haver os Eliabes. As pessoas que se aproximam de você e não agregam nada na sua vida, não acrescentam nada, elas reclamam, elas não ajudam, elas não auxiliam, elas não sonham com você. São os Eliabes dos dias atuais. Sempre haverá Eliabes no percurso dos Davis, pessoas que não se posicionam e ficam irados com quem busca fazer alguma coisa. Pessoas dormentes, acomodadas, que ficam enciumadas com quem é posicionado. Então saiba de uma coisa: quando você se levanta, quando você tem uma posição, uma postura, quando você sai da inércia, saiba de uma coisa: as pessoas ao seu redor ficarão iradas com você. Talvez você já tenha experimentado aqui, nessa manhã, essa situação. Às vezes até na empresa, quando você começa a fazer a diferença, quando você começa a agir de alguma forma diferente, que você começa a entrar num destaque, pessoas ao seu redor são os Eliabes, enciumados, aqueles dormentes que não fazem nada e murmuram o tempo todo. Então Davi teve que lidar com isso. Davi estava ali, conversando, querendo saber o que ia acontecer para aquele que vencesse Golias, e o seu irmão se coloca, afrontando ele, vindo contra ele. E nós devemos fazer a mesma coisa que fez Davi. O que Davi fez, pastor? Está no versículo de número 30. Olha só o que Davi faz, e olha só o que eu e você temos que fazer com os Eliabes na nossa trajetória. E Davi se desviou dele. E Davi se desviou dele. Se desvie. Quem está comigo aqui nessa manhã? Aquela pessoa que só reclama, sabe? Aquela pessoa que não ajuda, não faz nada, só murmura. Querido, se desvia dele. Amém? Porque senão você vai se conformar e você será mais um. E Eliabe, ele não resolveu o problema. Eliabe não resolveu o problema. Quem resolveu o problema foi Davi, que enfrentou Golias. Se desvie dessa pessoa. Que o Espírito Santo conceda a você nessa manhã discernimento, sabedoria. Tem pessoas que são tóxicas. Tem pessoas que você não pode ficar perto delas. Chega até elas com uma palavra, sabe, como luz e sal. Mas são pessoas que você não pode caminhar do lado delas, porque é murmuração, é reclamação. Elas não ajudam, elas não cooperam, e elas ainda ficam bravas com aqueles que fazem alguma coisa. São os Eliabes da nossa geração. Saia de perto dele, se desvie dele. Porque você é que vai fazer a diferença nesse tempo. Glória a Deus. É você que vai enfrentar Golias e vai derrubá-lo. Quem está comigo aqui nessa manhã? Nós vivemos num tempo, irmãos, aonde nós vemos na internet, são chamados os haters. Quem sabe o que são os haters? Amém?
são aquelas pessoas que não fazem nada e ficam lá do outro lado tacando o pau em quem está fazendo alguma coisa. Os haters, eles colocam ali mensagens, irmãos, que denigrem, mensagens que a ponto de machucar, de ferir. Os haters. Você que faz alguma coisa aí através da mídia, através da internet, e tem ali aquela pessoa sempre com um comentário para te, sabe? Para te alfinetar, para te machucar, para te entristecer. São os haters. Não fazem nada. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas nem têm a foto delas. Ali é um perfil falso que elas só entram para... Sabe o que você faz com o hater? Se desvie dele. Deixa o hater ficar rouco lá com as suas condenações e acusações. Não dá bola para os haters. Sabe por quê? Porque Golias não se curva diante de hater. Golias se curva diante dos Davi posicionados. Não dá bola para ele, se desvie dele, deixa o hater ficar rouco com as condenações e acusações dele. São os Eliabes dos dias atuais, que não fazem nada, estão cabreiro, brabo com quem está fazendo alguma coisa. Louvado é o nome de Jesus. Se desvie dos Eliabes, não dá bola para eles, porque se você der atenção para eles, eles vão minar a sua fé. Eles vão minar a sua fé. E sabe o que vai acontecer? Você fará parte de mais um que recuou, que não enfrentou Golias. Por isso que Davi se desvia dele. Não quero mais papo contigo. Fica tu aí com as tuas murmurações. Deixa eu falar com outro aqui. Sai de perto. Quem está comigo aqui nessa manhã? O outro ponto que vemos aqui nessa passagem, irmãos, é que Davi se coloca nesse lugar. Eu vou enfrentar Golias. Davi se posiciona. Aí aqueles soldados pegam Davi e colocam ele diante do rei Saul. Aí Saul, quando olha para Davi, Saul diz assim: tu não pode contra ele, porque você é um jovem. Ei, jovem, você aqui nessa manhã, Davi era um jovem. Você é um jovem. Você não é experimentado na guerra. Ele, Golias, ele já é um guerreiro experiente. Ele vai acabar com você. Aí Davi fala para Saul: meu rei, sempre que eu apacentava as ovelhas do meu pai, quando vinham o leão e o urso, eu agarrava e eu matava. Aí Saul acaba concordando com isso. E a Bíblia diz que Saul pegou e colocou a sua armadura em Davi. Olha só o que está escrito lá no versículo 38 e 39, capítulo 17. Quando Davi resolveu enfrentar Golias, Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Irmãos, é necessário tirar a armadura de Saul. Os Davis nessa jornada correm o risco de serem revestidos com a armadura de Saul. Porém, a armadura de Saul é tudo aquilo que limita você. A armadura de Saul, ele é um teto que vai impedir você de alcançar plenamente o propósito de Deus. Davi, quando colocou aquela armadura, ele não conseguiu andar, porque ele nunca tinha vestido aquilo. Por isso que eu chamo a sua atenção. Há uma frase bem conhecida que diz: diga-me com quem tu andas e eu direi quem você é. Observe e vigie aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você tem um contato, aquilo que você tem comido nas redes sociais, aquilo que você tem bebido.
as fontes que você tem bebido e as comidas que você tem se alimentado, porque isso pode ser uma armadura de Saul, e isso vai impedir você de alcançar plenamente os propósitos de Deus. Porque a armadura de Saul aqui em Davi nada mais era do que um teto. E eu e você precisamos de pessoas ao nosso lado que sejam plataformas. Você precisa estar do lado de pessoas que projetam você, que acreditam em você, pessoas que sonham, pessoas de esperança, que estão do seu lado e dizem: vai dar certo, nós estamos juntos nisso, vamos embora, o Senhor é conosco. Pessoas que são verdadeiras plataformas nas nossas vidas, que querem nos impulsionar para mais alto. Mas as armaduras de Saul são tetos. Por isso, fique atento no seu dia a dia. Observe no seu dia a dia aquilo que cerca você, para que você não esteja sendo impedido de crescer, de avançar rumo ao plano que o Senhor tem na sua vida. A armadura de Saul é um teto. A armadura de Saul é algo que nos limita, é algo que nos paralisa. A armadura de Saul é algo que não vai permitir você passar daquilo. Por isso que aqui na comunidade, irmãos, a gente dá até certa liberdade. Você pode ver que eu sou um pastor, nós aqui pastores dessa casa, nós não ficamos travando as pessoas aqui, impedindo as pessoas, porque o desejo do nosso coração é ser uma plataforma e ver você viver os sonhos de Deus, ver os planos do Senhor se concretizarem na sua vida. Eu não sou um pastor aqui que é uma tesoura, que quer cortar você, que quer impedir você. Pelo contrário, eu sou alguém que torce por você, que acredita que Deus tem algo poderoso na sua vida. Não podemos ser tetos, temos que ser plataformas. Não se revista com a armadura de Saul. Tire essas ataduras para que você possa correr, para que você possa fluir, para que você possa viver os sonhos de Deus na sua vida. E Davi, querido, já havia se desviado de Eliabe. Agora Davi vai tirar aquela armadura de sobre si, é o que nós lemos no versículo 39. Olha só lá, o versículo 39. E Davi tirou aquilo de sobre si. E Davi tirou aquela armadura. E ele falou: isso aqui não é para mim, porque eu fui projetado por Deus, glória a Deus. Eu fui capacitado por Deus, eu fui habilitado por Deus, eu não preciso. O meu revestimento, a minha armadura é o Senhor dos exércitos, glórias a Deus. Quem está com o pastor aqui nessa manhã? E eu quero finalizar essa mensagem falando o último ponto desse tema, dessa mensagem, o segredo de Davi para esta geração. No versículo de número 26, a arma secreta de Davi. Davi, ele diz: então Davi perguntou aos homens. Não. É isso mesmo. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Olha só agora. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 45 e o versículo 46. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. A arma secreta de Davi, primeiramente, é que Davi, em momento algum, chama Golias de gigante. Davi não trata Golias como um gigante, porque Golias, ele era um gigante para os homens que não tinham a fé que Davi tinha.
Golias, enquanto as pessoas olhavam para Golias e viam ali um gigante, Davi olhou e viu uma oportunidade. Irmãos, não há gigante para aqueles que têm um Deus como o nosso Deus. Esses desafios que vêm contra a sua vida, que isso é nada, porque maior é o Deus que está na sua vida. Para aquelas pessoas era 3 metros de altura, olha só o escudo, a couraça, a lança. Mas o jovenzinho Davi só viu uma oportunidade. Para Davi, aquele Golias, ele era nada, ele era um incircunciso. Por isso, levanta a sua cabeça aqui nessa manhã, amém? Esse gigante, essa situação aí que você está enfrentando, maior é o Senhor na sua vida. Não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Porque maior é o Senhor na sua vida. Maior é o Senhor na nossa casa, maior é o Senhor na nossa história, maior é o Senhor na nossa vida, maior é aquele que te projetou para chegar até aqui. Maior é Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em momento algum, você vê Davi chamar Golias de gigante. E a Bíblia diz no versículo 24, que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. Com muito medo, mas Davi não. Davi tinha coragem, era um homem de fé. A segunda arma secreta de Davi aqui nessa passagem é que Davi, quando olha para Golias, ele diz: quem é esse incircunciso? Incircunciso. Por que Davi usa esse termo, essa palavra, incircunciso? Porque a circuncisão era uma marca que era feita no homem, no seu 8º dia de vida, que era uma aliança entre Deus e entre os israelitas. Foi uma aliança lá entre Deus e Abraão. Então Davi está dizendo o seguinte para Golias: você não tem uma aliança, mas nós temos uma aliança. Glórias a Deus. Quem é esse homem? Porque ele não tem uma aliança com o Deus vivo, mas nós temos uma aliança. Eu quero dizer que você tem uma aliança com o Pai em Cristo Jesus. Por isso não tema, porque há uma aliança. E se tem algo que Deus é fiel. Ele é fiel para cumprir as suas promessas, a sua palavra. Você tem uma aliança com o Pai. Quem tem uma aliança aqui nessa manhã? Quem é esse incircunciso? Terceira arma secreta de Davi é que quando ele vai enfrentar Golias, ele não vai baseado na sua funda, que ele tinha habilidade. Ele diz: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Enfrenta os desafios na sua vida em nome do Pai, em nome do Senhor que é com você. Porque o próprio Senhor é que está forjando e está por trás das nossas circunstâncias. Entre a sua circunstância, entre as situações que você enfrenta e você, há o Deus Todo-Poderoso que é o nosso Pai, amém? Ele não vai desprovido, ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi entende que ele estava afrontando o próprio Senhor. Davi entende que Golias não estava afrontando simplesmente o exército dos israelitas, mas o próprio Deus dos israelitas. E nós conhecemos a história, meus irmãos. Olha, outra arma secreta de Davi é que Davi é alguém que se move como quem vê o futuro. Olha a fé de Davi, porque Davi diz: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos e eu vou cortar a tua cabeça. Davi está vendo o futuro. O que é isso? Fé. Era um homem de fé. Cadê os Davis aqui dessa manhã? Deixa eu ver. Oh, glória! Tenha fé, tenha convicção no seu coração. Tenha convicção, porque Golias está caindo com a cara na terra nessa manhã em nome de Jesus.
A testa de Golias, ela era muito grande para Davi. Ele pegou a sua funda, rodou a sua funda, atirou a pedra, e a Bíblia diz que a pedra cravou na testa de Golias. Ficou cravado. Golias deu com a cara no chão. Davi foi correndo, pegou a espada e cortou a cabeça de Golias e venceu a batalha. Ah, meus irmãos, que você tenha essa palavra no seu coração aqui nessa manhã, amém? O seu posicionamento nessa manhã, nesses dias, farão com que muitas pessoas que estão vivendo cativas nas mãos do inimigo, alcance a libertação. Porque Davi colocou aqui fim no estilo de vida que Israel estava vivendo, de humilhação, de afronta, de medo, porque ele vence Golias, e quando ele vence Golias, os israelitas se levantaram, começaram a perseguir os filisteus e venceram os filisteus. É necessário os Davi se levantarem nos dias atuais. É necessário você se posicionar nesse tempo, porque tem pessoas que vão conhecer a Cristo, que vão alcançar a libertação nas suas vidas, através da sua conduta, através da sua fé, através da sua postura. Amém? Louvado seja o nome de Jesus, nesta manhã, por esta palavra. Glórias a Deus. Quem entendeu essa palavra aqui nessa manhã, vamos nos colocar de pé. Coloque-se de pé, vamos orar. Seja o Davi desse tempo, seja o Davi desta geração, seja o Davi que vai colocar Golias com a cara no pó. Entenda que os leões que você tem enfrentado no seu dia a dia, os ursos, nada mais são do que situações as quais vão gerar vitórias maiores lá na frente que você não está vendo. Se Davi não tivesse matado urso e leão no campo, ele não teria matado Golias. Diante de Golias ele iria estremecer, ele foi projetado por Deus. Mas é necessário você continuar perseverando, você continuar acreditando. Se desvie dos Eliabes que se apresentam na sua vida. Se desprenda das ataduras, da armadura de Saul, aquilo que limita você. E se levante em fé e em coragem, porque o Senhor é contigo em nome de Jesus. O Senhor é contigo e grandes coisas Ele há de realizar através de você. Pessoas que estão cativas logo estarão aqui nessas cadeiras, porque você se posicionou, porque você venceu os leões, porque você venceu os ursos, porque você venceu os Golias. Maior é aquele que está em vós, amém, do que aquele que está lá no mundo. Feche os teus olhos por um instante, vamos orar em nome de Jesus. Começa a falar com o papai aqui nessa manhã. Só Deus sabe o que você está passando, o que você está vivendo. Mas você não sabe o amanhã, você não sabe o que está preparado. Continue, ore, entregue o seu coração, renda a Ele o seu coração nessa manhã. Eu não tenho mais a minha vida